Olá pessoal, hoje estamos aqui para a nossa primeira aula do curso A Bíblia Sem Preconceitos, de Teologia Inclusiva Básica. Ele dará a você todos os subsídios para você entender que a Bíblia não condena a homossexualidade. Um conteúdo que eu sou apaixonado, que eu amo ministrar. Meu nome é Marcos Gladstone, eu sou pastor da Igreja Cristã Contemporânea, uma igreja que leva o amor de Deus a todos sem preconceitos, e também autor do livro A Bíblia Sem Preconceitos, uma obra que abençoou milhares de pessoas já em nossa nação, leitores da língua portuguesa. E por falar em língua portuguesa, eu sou um dos pioneiros em teologia inclusiva em nosso país. Para você ter ideia, em 2002 não havia um conteúdo na internet em nossa língua, em língua portuguesa, sobre teologia inclusiva. E fui eu que tive a oportunidade dada por Deus de poder difundir, espalhar isso em nossa língua. Aqui você terá acesso a um conteúdo exclusivo dado por alguém que ama, e não apenas ama, mas realmente conhece bem todo este conteúdo. E a sua contribuição, já que ele é gratuito, eu queria muito que você se inscrevesse em nosso canal, que você compartilhasse esse conteúdo com uma pessoa, compartilhasse em suas redes sociais. A gente tem que aprender a contribuir. E quando a gente não consegue contribuir, a gente tem que pensar o que está de errado comigo. Então, eu peço a você, me ajude. Você está recebendo esse material, fará muito bem a você, mas me ajude também. Posso contar com você? E eu quero começar falando do quebra-cabeças. Você já deve ter brincado com um quebra-cabeça. E uma peça isolada não tem muito sentido. Mas depois, quando você começa a colocar a outra e a outra, você vê que há uma figura que é formada. E também é assim no que estaremos falando com você, ensinando. Eu não sou o dono da razão. E talvez alguma coisa que eu vá falar no início possa não fazer sentido. Mas eu quero que você continue os seus estudos. Que você se dedique, que você esteja comigo aqui, que você acompanhe, que você priorize esse momento, que você entenderá que lá no final tudo fará um sentido. E nós começaremos com a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o versículo 15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Algumas palavras eu quero que você marque na sua mente. Preparação, preparados, e razão da esperança. Porque daqui dá para entender que o crente, o cristão, ele tem que dar justificativa. Tem que não apenas dar justificativa, mas ele precisa estar preparado para dar essa justificativa. Qual justificativa? Da razão da sua esperança. Esta palavra esperança, no grego, no original, é eupidos. E esta palavra eupidos significa esperança e ou fé. E se hoje eu fizesse uma pergunta para você? Qual o seu embasamento, qual a sua justificativa para dizer que Deus aceita a comunidade LGBTQI+. Eu quero dizer uma coisa, muitos nem sabem. Muitos até vão a igrejas inclusivas e nem imaginam como dar a justificativa, a razão da sua fé. Tem lá acesso à Bíblia Sem Preconceitos, pode ler, pode adquirir. Você vai lá, adquirir no site igrejacontemporânea.com.br, entra lá na loja, pede um para você, vai numa igreja contemporânea, adquire, leia, faça a sua parte. Você precisa responder para um familiar, por que você está indo nessa igreja, por que você se acha aceito, porque você entende que a sua fé, sendo o que você é, tendo essa orientação sexual, você é amado por Deus. É o mínimo que você precisa saber.
E para você poder justificar a sua fé, justificar a esperança que há em você, você vai precisar de duas coisas. Eu ia fazer assim, duas coisas, tá? A primeira delas é conhecimento. Você precisa conhecer o conteúdo da palavra de Deus. E a segunda coisa, preste bem atenção, a segunda coisa é uma boa interpretação. Por que uma boa interpretação? Porque há uma interpretação ruim. Porque há uma má interpretação de alguns textos bíblicos. Ou talvez eu possa falar de todos os textos bíblicos que usam contra os homoafetivos. Na verdade, não são nem muitos, são, posso dizer, 7 textos. Então é muito importante que você tenha uma boa interpretação. Então, repitam, conhecimento e boa interpretação. Duas coisas. E quando eu falo leitura de Bíblia, você precisa, né, gente? Ler a Bíblia todos os dias, saber todo o conteúdo das Escrituras Sagradas. Você que é crente, não lê a Bíblia, só Jesus, né? É lógico, vai ficar perdido, vamos falar uma besteira para você e você vai engolir. Então, você só conseguirá dar a razão da sua fé se você tiver conhecimento bíblico, conhecer as Escrituras, ter intimidade com a palavra de Deus. E mais o que? Ter uma boa interpretação da palavra de Deus. E daí que entra a questão do nosso curso, que irá prepará-lo para você poder dar razão da sua esperança. Então vamos lá? Tem um teólogo que eu gosto demais, o Peter Gomes, e ele escreveu o livro The Good Book. E tem uma parte que fala assim: No credible case against homosexuality and homosexuals can be made from the Bible in a way that sustains existing prejudice against homosexuality and homosexuals. The problem, of course, is not the Bible, it is the Christians who read it. Ou seja, uma tradução livre: nenhum fato plausível contra os homossexuais e a homossexualidade pode ser extraído da Bíblia, na forma que sustentasse o preconceito contra os mesmos, contra os homossexuais, contra a homossexualidade. Claro que o problema não é a Bíblia, mas os cristãos que leem. O problema não é a palavra de Deus, mas sim os cristãos que leem, a interpretação. A interpretação que é a questão. Na Bíblia, você encontra textos límpidos, claros, fáceis, com um entendimento tranquilo sobre a cultura, sobre o que está se falando. Por exemplo, se eu leio o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É lógico, analogia em relação ao pastor das ovelhas. Então, o Senhor é aquele que cuida, que vai dar alimento. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia tem esses textos límpidos, existem textos que realmente demandam um trabalho, um esforço muito grande do teólogo. Textos de difícil explicação, textos complicados, traduções que realmente precisaram ter uma demanda, um trabalho enorme para se colocar na palavra de Deus. E hoje a gente vai começar exatamente a entender algumas questões, alguns pontos, algumas palavras, como isso acontecia. E eu queria que você abrisse lá no Salmo 92, versículo 10. Gente, você precisa estar com caneta e papel e palavra, tá bom? Para acompanhar e não ficar perdido aí. Então, rapidinho, Salmo 92, 10. Porém,
tu exaltas o meu poder. Grifem essa palavra poder, que nós vamos falar um pouco sobre o original dela. O original dela é Keren. E Keren significa chifre. Se fizéssemos uma tradução direto do hebraico, nós teríamos que ler, se fosse uma tradução literal, nós teríamos que ter a seguinte tradução: porém, tu exaltas o meu chifre. Exatamente isso. Não apenas aqui, mas um salmo muito conhecido, de número 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo e a força da minha salvação. Grifem a palavra força, porque se você for no hebraico, no texto original, essa palavra aqui, força, está também keren, ou seja, chifre. Uma tradução literal nos levaria à seguinte tradução para o português: o Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, meu escudo e o chifre da minha salvação. E aí eu te pergunto, teria algum sentido na nossa cultura colocar chifre da minha salvação? Tu exaltas o meu chifre, Senhor. E aí você está vendo por que eu falei de boa interpretação? E aí você consegue pegar já uma peça desse quebra-cabeças que está um pouquinho solta quando eu falo sobre boa interpretação, porque vai se juntar com outras coisas. Você tem que prestar muita atenção, porque essa boa interpretação vai juntar-se a outras peças. Por exemplo, o tradutor, o editor desta versão, ele teve que ir lá na cultura da época. E quando a gente volta no tempo, a gente se depara com um abismo cultural enorme. Você imagina, uma geração já é diferente da outra. Meus filhos não brincam das mesmas coisas que eu brincava. E aí você imagine pelo menos 2000 anos de diferença. O que a gente vai ter que estar fazendo, o trabalho que vai ser para viver toda essa interpretação. Nós temos aí, já de cara, duas situações: um abismo cultural enorme e a língua hebraica, que é dificílima, uma dificuldade só para a gente entender aqueles traços de trás para frente. Como vai ser? Como o teólogo vai chegar à conclusão de um texto? E aí existem aqueles teólogos que vão dar uma boa interpretação, mas existem outros que manipulam sim a tradução ao seu bel prazer. E na aula 2 eu vou dar a resposta, o motivo pelo qual o teólogo, o tradutor, colocou a palavra força, colocou a palavra poder ao invés de chifre. E aí você vai entender. A peça você vai juntar na próxima aula. Então, na aula 2, você vai ter a resposta. E aí você vai encaixar uma peça na outra, tá bom? Abram em Atos 8:30. Tem muito a ver com interpretação e a gente vai acrescentar algo aqui, uma boa interpretação, tá? Atos 8:30. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Nós falamos de abismo cultural, nós falamos de línguas originais. Aqui nós lemos a passagem de Filipe e o eunuco. Aquele eunuco, ele conhecia o texto que estava lendo, aquele eunuco conhecia a tradução, aquele eunuco conhecia
a língua, mas não conseguia compreender. Estava meio que inserido naquela cultura, porque ele conhecia de certa forma a cultura, mas ele não conseguia discernir, ele precisou de alguém. E aí, olha só, olha o perigo, a bênção ou a maldição, olha só. Aquele eunuco precisava de alguém que ensinasse para ele. E aí, se fosse um teólogo que fizesse uma má interpretação das escrituras, já era, porque aquele eunuco não teria chance. E nós vamos explicar isso também, nós vamos fechar com aula 2 isso. E olha só o texto que ele lê, que está lá em Isaías 53, 7, 8. Imagine você, mesmo estando numa cultura, ouve esse texto, ou lê esse texto, sem ter conhecido Jesus, por exemplo, sem saber que Jesus tinha vindo. Olha só, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. No versículo 8, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. É lógico, aquele eunuco ele precisou e precisava de uma orientação, de um direcionamento. E aí, a responsabilidade da liderança religiosa na interpretação. Porque a liderança religiosa que faz uma má interpretação das escrituras pode afastar muitas pessoas de Deus, pode tirar pessoas do reino de Deus, pode excluir pessoas, porque não está cumprindo o papel de levar uma boa interpretação das escrituras sagradas. Então a forma como uma igreja, como uma denominação, como um líder religioso, ele conduz a sua interpretação, influencia diretamente nos congregantes. E por isso, na questão dos LGBTQI+, as lideranças religiosas têm diretamente culpa na intolerância, na exclusão, na separação destes que também foram abraçados pela Bíblia, foram abraçados pelo Senhor Jesus. E a solução hoje, por isso que a gente está aí disponibilizando esse curso de teologia inclusiva, básica, vamos dar um avançado, é que você já comece a juntar as peças deste quebra-cabeça. Mais uma vez eu volto aí, para você dar uma boa interpretação e tirar todo esse conceito, esses conceitos ruins, esses conceitos de exclusão. E por isso que eu louvo a Deus por esse chamado da igreja cristã contemporânea. Você tem noção de como a gente tem abençoado vidas durante esses 13 anos? A gente iniciou o nosso trabalho em 2006 na igreja contemporânea. Como tem sido libertador para tantas pessoas receberem uma boa interpretação, receberem a palavra de que são amadas por Deus. Por isso, às vezes, as pessoas falam, porque a igreja contemporânea não concorda, não aceita, tem gente que não gosta da gente. Quero falar uma coisa para você, eu não estou nem um pouquinho preocupado com essa gente. Nem um pouco preocupado. Sabe por quê? Olha o trabalho que a gente faz. Quantas pessoas são salvas, quantas pessoas são libertas, quantas pessoas estão voltando para o Senhor, estão tendo conhecimento do amor dEle. Isso não tem preço. Minha gratidão sempre ao Senhor por essa oportunidade de poder levar o amor de Deus a todos sem preconceito, de fazer alguma pessoa que se sentia condenado pela palavra agora poder ser amada. Então, quando uma pessoa não gosta da contemporânea, se ela for cristã e heterossexual, tudo bem, né? Mas se ela é homoafetiva, se ela é LGBTQI+, ela está perdendo, sabe o quê? Uma ótima oportunidade de ver um chamado.
de estar na presença de Deus novamente, de ter uma história com Deus, de serviço, de amor e um recomeço. Eu quero terminar essa parte da aula de hoje com esse trecho do livro A Interpretação da Bíblia na Igreja, da editora Paulinas. Cada época deverá, de um modo novo e próprio, procurar compreender os livros sagrados. Cada época deverá, de um modo novo e próprio, procurar compreender os livros sagrados. E qual é a época de hoje? A época, o que se entende hoje sobre a homossexualidade? O que a ciência descobriu? Foi um momento da vida que alguém se tornou homoafetivo, lésbica. Eu acordei hoje e não quero mais gostar de mulheres. Nada disso. E aí a gente precisa entender, aplicar e ver o que a palavra realmente está falando hoje. Pegar o que lá no passado se entendia, ver tudo, entender o ambiente, a cultura, o abismo cultural, a língua. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento no hebraico, no Novo Testamento no grego. Conhecer e fazer uma boa interpretação bíblica. Conhecer a palavra e fazer uma boa interpretação bíblica de acolhimento, de amor, em cima daquilo que Jesus tem falado, daquilo que Jesus falou quando esteve aqui, de como ele incluiu. Jesus excluía ou ele incluía as minorias? Onde estavam as minorias nos tempos de Jesus? E agora pensa uma coisa, onde estavam os religiosos? Você está entendendo? Só que hoje há toda uma inversão. E eu sei que por conta destes que se aproveitaram para fazer uma má interpretação teológica, existem fraturas enormes na comunidade LGBTQI+, em relação à igreja. Mas esse curso, se você pensa que você vai ter só um curso aqui, você vai ter a sua vida transformada por Deus. E é essa expectativa que eu quero que você viva em cada aula. Deus estará te curando, te tratando, te ensinando. Você vai conhecer a verdade vai te libertar, você vai ficar livre. Recebe isso na sua vida? Em nome de Jesus, eu quero dizer, você vai se tornar livre. Você terá habilidade para fazer outras pessoas se sentirem amadas, felizes, incluídas no reino de Deus. Você vai ter uma missão de poder partilhar isso que você tem recebido aqui. Que Deus te abençoe. Agora eu quero apenas orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa vida. Que a tua unção esteja sobre ela. Essas pessoas, Senhor, que ouviram, não foi por acaso. Eu quero dizer para você, Deus está mandando eu te dizer, não foi por acaso. Tudo que você ouviu aqui, Deus tem um propósito. Então, em nome de Jesus, Senhor, cubra esse propósito. Abra a mente, dá um desejo enorme de visitar, de ser uma coluna na igreja cristã contemporânea. Em nome de Jesus, amém. Eu fico por aqui e não deixe de assistir a aula 2.